Oi, gente, vamos fazer atividade de história? O mundo que queremos. Assim como os primeiros grupos humanos precisaram organizar e dividir o trabalho, outras comunidades em diferentes momentos da história também se organizaram para garantir a sobrevivência e a segurança de todos. Agricultura na comunidade quilombola Ivaporunduva. A comunidade quilombola Ivaporunduva se localiza em Eldorado, no estado de São Paulo, na região do Vale do Ribeira. As populações quilombolas são remanescentes dos povoamentos criados por escravizados que resistiram ao regime de escravidão, vigente no Brasil desde o período colonial até o final do século XIX. A comunidade quilombola Ivaporunduva é uma das mais antigas da região e representa a importância da resistência à exploração da escravidão. No Vale do Ribeira, muitos quilombos surgiram durante o ciclo de exploração do ouro no século XVIII. Com o esgotamento do minério, muitas pessoas que trabalhavam no garimpo ficaram sem local fixo e, com o tempo, formaram comunidades, tornando-se trabalhadores rurais autônomos e dedicando-se ao cultivo do arroz e outras culturas de subsistência. Hoje, o quilombo Ivaporunduva produz arroz, mandioca, feijão, milho, verduras e legumes para o próprio consumo. A comunidade produz também banana orgânica e peças de artesanato, como bolsas e tapetes feitos de palha de bananeira. Essas atividades são organizadas pelos próprios membros da comunidade, que dividem as tarefas relacionadas ao cultivo, à produção artesanal e à comercialização dos produtos. A agricultura destinada à subsistência é realizada em terras que já foram ocupadas pelos ancestrais. Nelas, os membros da comunidade buscam preservar a cultura afro-brasileira e suas práticas cotidianas, que são transmitidas para as novas gerações, especialmente por meio da tradição oral. Continuando na página 23. Pergunta número 1. O que são comunidades quilombolas? Lá atrás vocês estudaram o que era quilombo. Só relembrando, quilombo eram locais onde os negros escravizados, quando fugiam da senzala ou da casa grande, quando estavam sofridos, eles iam lá pedir refúgio. Hoje em dia nós não temos mais negros escravizados, mas os antigos locais onde funcionavam os quilombos viraram as comunidades quilombolas. Olhem na página 22 para poder achar a resposta. Partiu segunda pergunta. Quais são as atividades realizadas no quilombo Ivaporunduva? Como essa comunidade organiza e divide o trabalho? Você vai encontrar a resposta no parágrafo número 3. Terceira. Reúna-se em grupo, vocês não estão em grupo, estão individual, vão fazer a pesquisa individualmente. Procure na internet uma comunidade quilombola da região em que vocês vivem ou ainda sobre as comunidades do Vale do Ribeira. Aí você vai considerar os aspectos abaixo e faz numa folha avulsa um pequeno texto, com a localização, histórico, principais projetos e atividades. Página 24. Só para relembrar, gente. Quando nós estudamos que aqueles grupos humanos que passaram de nômades para sedentários, eles sempre se fixavam perto de um rio, porque é uma condição fundamental para que uma comunidade se desenvolva. Ter água, lembra só? Então vamos ler o texto a seguir. Novas formas de organização. A agricultura possibilitou o aumento populacional, o que levou alguns grupos a se organizar em aldeias ou cidades. Nesses locais, a organização social era feita pelos chefes de família, que compunham os clãs, e a reunião de muitos clãs formavam grandes tribos, chefiadas por um líder que detinha o poder político e religioso. Esse tipo de organização foi comum em cidades do Oriente, como Ur, Uruk e Nippur, localizadas na região do Crescente Fértil, que vamos aprender daqui a pouco, que é o local onde se encontra o rio Nilo, rio que banha o Egito. Continuando. Em muitas dessas cidades, a produção agrícola era feita com o objetivo de produzir mais alimentos que o necessário, gerando um excedente, que era destinado ao comércio e ao sustento das pessoas que exerciam outras atividades, como sacerdotes e os soldados. Com essa configuração, pode-se dizer que estavam lançadas as bases para a constituição de um governo, pois existia uma organização social e política com distribuição de funções para cada grupo da sociedade.
O trabalho e as funções eram distribuídos de acordo com a origem de cada indivíduo, e os líderes acumulavam obrigações religiosas e políticas. Esse tipo de organização surgiu da necessidade de distribuir as tarefas e acabou se consolidando como a estrutura social e política mais comum entre as sociedades desse período, e outras que viriam a se estabelecer depois. Página 25. A cidade de Nippur era considerada sagrada e foi um importante centro religioso da Mesopotâmia, com muitos templos e edifícios públicos. Segundo a tradição, Enlil, um dos principais deuses desse povo, teria criado a humanidade na cidade de Nippur. Por isso, ela recebia peregrinos de diversos lugares. Aqui ao lado tem um fragmento de mapa da cidade antiga de Nippur, no atual Iraque. Abaixo temos, complete o texto a seguir com as palavras destacadas. Sacerdotes, tribos, agricultura, comércio, clãs, aldeias, excedentes, soldados. E a questão número 2, assinale os elementos importantes para a organização política e social das antigas cidades. Próxima página, gente. Organização social e religiosidade. Em muitos lugares, a organização política e social esteve ligada a fatores religiosos. Diversos núcleos urbanos se estabeleceram como centros cerimoniais, e em várias sociedades antigas, os poderes políticos e religiosos estavam ligados. Os centros cerimoniais eram lugares em que se cultuavam figuras religiosas importantes para cada cultura e onde eram feitas oferendas às divindades para comemorar e agradecer pela boa caça ou por uma colheita farta. Os centros religiosos, que eram lugares de peregrinação, recebiam muitas pessoas e se transformaram em cidades complexas, que podiam estar integradas a uma rede de comércio ou de estradas. Nessas cidades, também se desenvolveram funções administrativas e militares. Assim, a partir de alguns centros cerimoniais, surgiram cidades que se organizavam de acordo com uma hierarquia social, relacionada a fatores políticos e religiosos. No continente americano também havia cidades com essas características, como a cidade de Chavin, de Huantá, no norte do Peru, que foi um importante local de peregrinação religiosa e centro cultural, que se desenvolveu entre 3.500 e 2.500 anos atrás. Na cidade havia edifícios públicos, templos e praças. A influência da cultura de Chavin também se expandiu para as regiões onde atualmente se localizavam o Equador e a Bolívia. Página 27. Qual era a importância dos centros cerimoniais e religiosos para as sociedades antigas? Dê exemplo. Lembrando, gente, que naquela época todos os fenômenos da natureza eram explicados a partir do ponto de vista religioso. Vamos lá? 4. No texto a seguir, circule os trechos relacionados à religiosidade e grife os que se referem à organização do espaço e da sociedade. Laventa, uma cidade olmeca. Os olmecas foram os primeiros habitantes da região chamada Mesoamérica, onde se localiza México, Guatemala, Nicarágua, Honduras e outros países, a erguer grandes edifícios com finalidades religiosas. Os deuses olmecas são representados em imagens que associam aves fantásticas, jaguares, serpentes e seres humanos. A cultura olmeca é considerada a matriz de muitas outras civilizações que surgiram depois, e seus vestígios datam de cerca de 4.000 anos atrás. Acredita-se que Laventa era o principal centro olmeca. A cidade foi erguida numa pequena ilha, em uma área pantanosa. As pedras disponíveis se encontravam a cerca de 60 quilômetros de distância do local. Mas, ainda assim, existiam ali esculturas gigantescas feitas de pedra. Foram encontrados também vestígios de pirâmides, túmulos circulares e altares esculpidos em pedra. Página 28. Como as pessoas faziam para fazer registro em rochas? Localizado no estado do Piauí, o Parque Nacional Serra da Capivara é considerado um patrimônio mundial da humanidade. Ele abriga centenas de sítios arqueológicos, muitos deles com pinturas rupestres, que eram feitas em rochas e trazem registros valiosos sobre os primeiros grupos humanos que viveram na região. Saiba como as pessoas faziam esses registros. Gente, dá uma lidinha nos textos abaixo. Um abraço e até a próxima orientação.